Trocar a estabilidade do emprego formal pela incerteza do negócio próprio é uma decisão que tem atraído cada vez mais brasileiros. Falta de planejamento financeiro, desconhecimento sobre gestão, excesso de expectativa e dificuldade para lidar com riscos estão entre os principais desafios enfrentados por quem decide deixar a CLT para abrir uma empresa. E para falar sobre os desafios de quem decide empreender e os cuidados necessários antes de dar esse passo, a gente conversa agora com Edson Edwin, especialista em gestão empresarial pela PUC-Rio. Edson, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço o convite, espero que eu possa ajudar. Com certeza vai contribuir muito nessa manhã, Edson. Ô Edson, queria já começar te perguntando o que tem levado tantas pessoas a deixarem o emprego formal para buscar o próprio negócio? A gente tem, no geral, dois principais motivos, né? Infelizmente, é a necessidade, as pessoas ali que acabaram, por algum motivo, perdendo espaço no mercado de trabalho, se veem com a necessidade de trazer renda para as suas casas, para as suas famílias. Então, por conta da falta de opção de um emprego, seja ele CLT ou mesmo na pessoa jurídica, enfim, sendo um empregado de alguma empresa, quando ele se vê sem essa possibilidade, ele acaba indo por um caminho de empreender. Hoje a gente tem a facilidade do MEI, que rapidamente você consegue, né, se transformar em um pequeno empreendedor. Então, esse é um dos motivos que, infelizmente, levam, né, por necessidade, não pelo sonho. E outras vezes pelo sonho também de ter, teoricamente, na cabeça de quem nunca empreendeu, né, principalmente no início, mais tempo para ter a gestão do seu tempo, não ter um patrão ali falando o que ele tem que fazer, o que ele não tem, e também a capacidade de ter um retorno maior do que ele tem sendo um funcionário, né? Então, o sonho da liberdade financeira, muitas vezes, ele vem através da própria empresa, né, para essas pessoas. Então, esses são os dois principais motivos que levam as pessoas hoje em dia no Brasil a empreender. Edson, existe também muitas pessoas que ficaram a vida inteira, né, trabalhando no formato de CLT e foram quase que domesticadas a esse tipo, a esse formato, a esse perfil de trabalho. Acredito que a briga ali é muito interna também, né? Será que eu vou conseguir essa consciência de trabalhar individualmente, de ter que bater as próprias metas? Isso também é um desafio muito grande, psicologicamente falando, né? Sem dúvida alguma. Quando você é um funcionário de uma empresa, você tem aquela certeza de que no dia X você vai ter aquele recebimento fixo do seu salário, independente dos resultados da empresa. É como funciona. No caso da sua própria empresa, não. Você precisa estar ali, como o ditado popular diz, né, matando o leão por dia. Então, para ter essa receita. Então, esse medo é bem comum, porque, de fato, é uma responsabilidade que você deve ter consigo mesmo, até para saber se você tem não só o perfil para passar por essa instabilidade que a própria empresa traz, né, para a sua vida, como também o preparo emocional, né? Porque empreender é Sim, incrível, mas ele tem que ser tratado como um projeto de vida, não como uma fuga ao CLT. Porque pois é. por isso que você precisa de vários pilares antes para que aquilo dê certo, como planejamento financeiro, gestão da empresa, etc. Porque não é só trabalhar e necessariamente você vai ter o retorno. Pelo contrário, você tem que fazer acontecer diariamente para poder ter a sua receita no caixa, né? Sim, sim. Agora, existe um perfil, Edson, mais preparado assim para empreender ou qualquer pessoa pode desenvolver, né, essa capacidade ao longo do caminho? Com certeza é algo que pode ser desenvolvido. Claro que Uhum. algumas pessoas já têm ali uma predisposição ao risco, né, a tentar saltar do prédio para depois abrir o paraquedas. Tem gente que já tem da personalidade esse perfil de se arriscar para alcançar coisas maiores, né? Mas é algo totalmente treinável. Eu acho que mais do que treinar esse espírito empreendedor é se preparar, né? É ter uma reserva financeira, testar a ideia antes, saber vender. Então, eu acho que quanto mais preparada a pessoa está antes de fazer a transição, maiores são as chances dela ter um resultado bom.
Porque tem muita gente que tenta Aham. primeiro fechar a porta ali do CLT para depois abrir a nova dela do empreendedorismo. Quando, na verdade, o mais inteligente a se fazer é uma transição. Mesmo que você ainda esteja ali empregado em alguma empresa, pegar sua ideia, esse seu produto, esse seu serviço e fazer toda a elaboração de como ele vai funcionar, fazer os testes, né? Às vezes você acha que é algo que vai dar muito certo, mas você não testou com ninguém, nunca vendeu, nunca ofereceu para ninguém. Então, ter essa ideia de que vai haver uma boa aceitação, fazer uma reserva financeira, porque você vai precisar ali no início ter aquela certeza de que você tem um caixa para sobreviver, tanto você quanto a sua empresa. Então, Sim. esses preparos que a pessoa tem, com certeza, eles ajudam muito a ganhar o tempo de se trabalhar esse perfil, porque senão você Sim, sem não vai dúvida. ter nem tempo de construir a empresa, né? Agora, antes de sair desse processo de CLT, Edson, quais fatores financeiros e emocionais precisam ser analisados com mais cuidado, com mais cautela? Sem dúvida alguma, um dos principais é a reserva financeira. O Uhum. empreender sem reserva transforma qualquer imprevisto em desespero. Quando você tem aquela reserva financeira, qualquer coisa que saia da rota, do esperado, você tem um gás para corrigir, direcionar, colocar o trem no trilho de novo e continuar seguindo. Então, um dos erros mais comuns é não ter essa reserva financeira. Um segundo erro também voltado para a gestão financeira é a mistura de caixa. Muitas pessoas, como não têm o costume, né, do empreender, elas acabam misturando ali o caixa pessoal com o caixa da empresa. Isso é um erro muito comum que traz muitas empresas a uma decadência muito forte por não ter essa organização. Testar a ideia antes também, antes de pedir demissão, validar se alguém realmente paga por aquilo que você quer oferecer. Às vezes você acha a ideia maravilhosa, mas ninguém vai pagar por aquilo. Então, fazer esses Uhum. testes e entender o básico da gestão porque o negócio ele não quebra por falta de ideia, ele quebra por falta de gestão financeira. E saber vender, né? A venda é o coração de qualquer produto. Você pode até ainda não estar organizado ali no início, ainda ter dúvidas, pode ter vários outros erros, mas a venda é o principal, é ela que vai trazer o capital para a sua empresa, né? Então, quem não aprende a vender sofre muito mais no começo. Sim, sem dúvida. Agora, muita gente também, né, Edson, vale lembrar, que entra nesse universo do empreendedorismo imaginando assim mais liberdade, que é aquilo que a gente estava falando no início da entrevista, mas acaba encontrando uma sobrecarga e insegurança também. Como que a gente pode alinhar expectativa e realidade? Não vamos romantizar esse processo também, né? Verdade, nem uma coisa, nem assustar muito, É, nem romantizar. É ter essa consciência de que agora você vive uma nova realidade, em que somente o seu dia a dia, aquelas suas pequenas vitórias diárias, vão trazer o seu resultado, diferentemente, como falamos, do CLT, que você ali vai ter o seu recebimento no dia tal, X que a empresa paga, vai estar tudo, você vai olhar ali no banco, vai estar seu pagamento lá. No caso do empreendedorismo, tem que haver esse preparo emocional, entender que é assim mesmo, lidar bem com os tropeços que vão aparecer e que eles diretamente, né, tocam ali no caixa da sua empresa quando esses erros acontecem. Então, ter por isso que eu falo muito da importância da preparação. Quanto mais preparado você tiver, né, com os pilares técnicos ali de gestão, de venda, etc., é muito mais fácil, quando tiver um tropeço desse, você levantar, opa, empreender é assim, vamos embora, vamos em frente. Quando você não está preparado, esse tombo ele pode ser um tombo que você não consiga levantar novamente. o Edson, esse desconhecimento, a gente falou muito sobre planejamento, né, no início, esse desconhecimento sobre gestão, ele ainda é um dos principais motivos de dificuldade, principalmente nos primeiros anos, né, de empresas. Sem dúvida alguma, porque é uma nova gestão, que é uma coisa que como é uma primeira empresa dessa pessoa, ela nunca fez dessa forma. Então, Sim. dependendo da área que ela atua, ela não tem a menor noção de como é fazer esse controle de entrada, de fluxo de caixa, né? Então, ela tem que ter esse entendimento de que quando você vai entrar em algo novo, você precisa se preparar antes. Por isso, da importância de fazer uma transição e não primeiro fechar uma porta para depois abrir a outra.
estudar, tentar pegar experiências com pessoas que têm a sua própria empresa, pegar dicas, fazer testes, né? Sim. Porque no começo o empreendedor ele troca a estabilidade por essa construção. Então, quanto mais cedo ele começar a construção da empresa dele, para depois ele entrar com os dois pés Sim. 100%, maiores vão ser as chances dele se sentir mais acolhido, né, nesse novo meio que ele está trilhando agora para a vida dele. Só para a gente concluir, Edson, assim, que conselho que você daria para quem sonha com esse processo de empreender, mas ainda sente muito medo, muito receio de dar o primeiro passo? Eu acho que se preparar, entender que Uhum. no começo é um erro muito comum tratar o negócio como uma extensão do sonho e não como uma empresa de verdade. Você tem que ter essa consciência. Poxa, isso aqui Sim, é um sonho que eu tenho, eu gosto muito disso, então eu vou abrir uma empresa nisso. Não, você vai abrir uma empresa de verdade, porque, por exemplo, a pessoa que gosta muito de ir a um restaurante comer, então eu vou abrir um restaurante, mas aquele prazer que você tem na comida é um pontinho só no dia a dia de toda a empresa. Você vai ter que acordar lá 4 horas da manhã para ir lá comprar as frutas, as coisas. Então, toda essa gestão, né, é totalmente diferente do que aquilo que você só gosta de fazer. sim. Então, a pessoa, às vezes, confunde esse sonho com querer montar uma empresa, né? Então, essa mistura de dinheiro também, como eu falei, do pessoal, profissional, né, não validar a ideia antes, achando que o produto vai se vender sozinho e subestimar o tempo que leva para dar resultado. Então, empreender não é só ter coragem, é ter clareza, disciplina e preparo para lidar com essa pressão. Então, quando isso falta, o problema não é o mercado, é a forma como o negócio foi construído desde o início. Então, ter atenção a esses pilares, com certeza, vão aumentar muito as chances para que aquilo dê certo. Bom, nós conversamos com Edson Edwin, especialista em gestão empresarial pela PUC-Rio, falando sobre esse processo do emprego formal ao negócio próprio, os desafios de quem decide empreender. Edson, muito obrigada, viu, pela contribuição nessa manhã aqui. Eu que agradeço, desejo um bom dia a todos. Até.